Você já imaginou que um dos menores psitacídeos do Brasil pode ser também um dos mais ativos e barulhentos da natureza? Hoje você vai conhecer o tuim, uma ave pequena no tamanho, mas cheia de energia, inteligência e curiosidades que fazem dela uma presença marcante tanto no campo quanto nas cidades. O tuim é um dos menores psitacídeos do Brasil e também um dos mais comuns. Ele ocorre em grande parte do território brasileiro, além de outros países da América do Sul, ocupando áreas abertas, cerrados, bordas de florestas, matas ciliares, parques e zonas urbanas arborizadas. Costuma ser observado em casais ou pequenos bandos, sempre muito ativos e vocais. A plumagem é predominantemente verde, proporcionando excelente camuflagem na vegetação. O principal destaque da espécie aparece nas penas azuladas das asas, bem visíveis durante o voo e mais intensas nos machos. As fêmeas apresentam coloração mais discreta, sem o azul evidente, o que caracteriza o dimorfismo sexual. O tuim se alimenta principalmente de sementes, frutos, brotos, flores e grãos, podendo visitar áreas cultivadas e árvores frutíferas. Ágil e curioso, desloca-se rapidamente entre os galhos e passa boa parte do dia se alimentando ou interagindo com outros indivíduos do grupo. A reprodução ocorre em cavidades naturais, como ocos de árvores, cupinzeiros arbóreos ou fendas em troncos. A fêmea coloca geralmente 4 a 6 ovos e o casal mantém forte vínculo, com comportamento cooperativo durante o período reprodutivo. Apesar de ainda ser considerado uma espécie comum e não ameaçada, o tuim sofre com a captura ilegal para o comércio de aves e com a perda de habitat em algumas regiões. Inteligente, social e muito ativo, ele é uma presença marcante da avifauna brasileira, especialmente nas paisagens abertas e urbanas. Você sabia que a saíra beija-flor é uma das aves mais coloridas e elegantes das florestas tropicais? Pequena, ativa e cheia de energia, ela encanta pela plumagem vibrante e pelo comportamento ágil entre flores e frutos. A saíra beija-flor mede cerca de 12 centímetros e apresenta um forte dimorfismo sexual. O macho adulto chama a atenção pelo azul intenso e brilhante que cobre quase todo o corpo, contrastando com asas mais escuras, e um bico curvado adaptado à coleta de néctar. A fêmea é mais discreta, com plumagem esverdeada, o que facilita a camuflagem entre a vegetação. Essa espécie habita florestas tropicais, matas de várzea, bordas de mata e áreas arborizadas, ocorrendo desde a Amazônia até regiões do norte e nordeste da América do Sul. Alimenta-se principalmente de néctar, frutas pequenas e insetos, visitando flores com frequência e contribuindo de forma importante para a polinização. Geralmente observada sozinha ou em pequenos grupos, a saíra beija-flor é rápida e inquieta, lembrando o comportamento dos beija-flores, o que explica seu nome popular. Apesar do tamanho reduzido, exerce um papel essencial na manutenção da diversidade vegetal das florestas. Colorida, delicada e cheia de vida, a saíra beija-flor é um verdadeiro símbolo da riqueza das aves tropicais e reforça a importância da conservação dos ambientes naturais onde vive. Você sabia que a corruíra é uma das aves mais conhecidas e queridas do Brasil? Pequena, ativa e cheia de personalidade, ela se destaca pelo canto forte e constante, que parece muito maior do que seu tamanho. A corruíra mede cerca de 10 a 12 centímetros e possui plumagem parda acinzentada, com finas listras escuras nas asas e na cauda. Seu corpo compacto, cauda curta e frequentemente erguida ajudam na identificação. Apesar do visual simples, sua energia e vocalização chamam muita atenção. Essa espécie é extremamente adaptável, sendo encontrada em cidades, jardins, quintais, áreas rurais e bordas de mata. Alimenta-se principalmente de insetos, aranhas e pequenos invertebrados, ajudando no controle natural de pragas. É comum vê-la explorando frestas, telhados e arbustos em busca de alimento. Durante a reprodução, a corruíra constrói ninhos fechados, em formato de bola, feitos de capim, gravetos e folhas secas. Ela pode usar lugares inusitados, como telhados, caixas, latas ou buracos em paredes. A fêmea coloca geralmente 2 a 5 ovos, e o casal cuida dos filhotes. Sempre ativa e barulhenta, a corruíra é um verdadeiro símbolo de vitalidade e adaptação, mostrando como uma ave pequena pode ter grande presença no ambiente. Uma das aves mais coloridas e encantadoras da fauna brasileira, famosa por sua plumagem vibrante que parece pintada à mão.
Essa espécie é típica da Mata Atlântica, ocorrendo principalmente no leste e sudeste do Brasil, onde vive em florestas úmidas, bordas de mata, parques e áreas arborizadas. Costuma ser vista em bandos, muitas vezes misturada a outras aves frugívoras. A saíra sete cores chama a atenção pela combinação intensa de verde, azul, amarelo, preto e tons de turquesa, com diferenças sutis entre macho e fêmea. Essas cores ajudam tanto na comunicação entre indivíduos quanto na camuflagem entre folhas e frutos. Sua alimentação é baseada principalmente em frutos, mas também inclui insetos e pequenos invertebrados, que são capturados entre galhos e folhas. Por consumir muitos frutos, a saíra sete cores tem papel importante na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração da floresta. Ágil e ativa, essa ave se desloca rapidamente pela copa das árvores, emitindo chamados curtos e finos. Durante a reprodução, constrói ninhos delicados em galhos, onde a fêmea cuida da incubação dos ovos. Símbolo da biodiversidade da Mata Atlântica, a saíra sete cores encanta observadores e reforça a importância da conservação das florestas onde vive. Você sabia que o rouxinol é considerado uma das aves com o canto mais belo e complexo do mundo? Famoso na literatura, na música e na cultura europeia, esse pequeno pássaro encanta não pela aparência chamativa, mas pela impressionante qualidade de sua vocalização. O pato-do-mato é uma ave aquática robusta e imponente, amplamente distribuída pelas Américas, desde o sul do México até a Argentina. No Brasil, é bastante conhecido e frequente em rios, lagoas, áreas alagadas e florestas próximas à água, especialmente em regiões com vegetação densa. Uma de suas características mais marcantes é o rosto adornado por carúnculas vermelhas, mais desenvolvidas nos machos, além do corpo grande e forte, com plumagem geralmente escura, apresentando reflexos esverdeados e azulados. Diferente da maioria dos patos, o pato-do-mato vocaliza pouco, sendo uma ave relativamente silenciosa, o que contribui para seu comportamento discreto na natureza. Essa espécie possui hábitos onívoros, alimentando-se de sementes, frutos, plantas aquáticas, insetos, pequenos peixes e outros invertebrados. É também um excelente voador, apesar do tamanho, e costuma pousar em árvores, utilizando cavidades naturais para descanso e nidificação, um comportamento incomum entre patos. Durante o período reprodutivo, a fêmea constrói o ninho em ocos de árvores ou locais elevados, colocando vários ovos que são incubados com grande dedicação. Os filhotes, logo após nascerem, saltam do ninho e seguem a mãe até a água, demonstrando um impressionante instinto de sobrevivência. Além de sua importância ecológica, o pato-do-mato também possui forte relação com comunidades humanas, sendo uma das espécies de patos mais antigas a serem domesticadas. Mesmo assim, as populações silvestres continuam desempenhando um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e florestais onde vivem. O rouxinol é uma ave de pequeno porte, medindo cerca de 15 a 16 centímetros. Sua plumagem é discreta, em tons de marrom e bege, com a cauda levemente avermelhada. Essa aparência simples contrasta fortemente com a riqueza de seu canto, que pode incluir centenas de variações sonoras, assobios, trinados e sequências complexas. Essa espécie habita bosques, matagais, jardins e áreas com vegetação densa, principalmente na Europa, Ásia Ocidental e Norte da África. É uma ave migratória, passando os meses mais frios na África e retornando à Europa para se reproduzir durante a primavera. O rouxinol é mais ativo ao amanhecer e ao entardecer, mas os machos são especialmente conhecidos por cantar à noite, principalmente no período reprodutivo. O canto serve para defender território e atrair fêmeas, sendo um dos mais potentes e elaborados entre as aves canoras. Apesar de sua fama, o rouxinol costuma ser difícil de observar, pois é tímido e prefere permanecer escondido na vegetação. Ainda assim, sua voz atravessa o silêncio e faz dele um verdadeiro símbolo de poesia, sensibilidade e beleza na natureza. Conhecido pelo bico grande e colorido e pela plumagem contrastante, esse pássaro chama a atenção tanto pela aparência exótica quanto pelo comportamento discreto. O bocarra rubro-negro possui porte médio, com cerca de 23 a 25 centímetros de comprimento. Sua plumagem combina preto intenso, branco e tons avermelhados, enquanto o grande destaque é o bico robusto, largo e colorido, adaptado para capturar diferentes tipos de alimento. Machos e fêmeas são semelhantes na aparência. Essa espécie habita florestas tropicais úmidas, especialmente áreas próximas a rios, igarapés e manguezais,
sendo encontrada em países como Tailândia, Malásia, Indonésia e regiões vizinhas. Geralmente vive nas copas e bordas da mata, onde se movimenta com agilidade entre os galhos. A alimentação do bocarra rubro-negro é variada, incluindo insetos, pequenos vertebrados e frutos. Ele costuma caçar de forma silenciosa, permanecendo atento antes de dar investidas rápidas sobre a presa. Seu comportamento é mais solitário ou em pares, o que o torna menos visível apesar das cores marcantes. Na reprodução, o bocarra rubro-negro apresenta um comportamento bastante interessante. A espécie costuma formar pares monogâmicos, principalmente durante a estação reprodutiva. O ninho é construído geralmente em árvores próximas a rios ou áreas alagadas, aproveitando galhos e cavidades naturais, o que ajuda a proteger os ovos de predadores. A fêmea deposita normalmente 2 a 3 ovos, que são incubados com a participação do casal. Durante esse período, o macho ajuda tanto na defesa do território quanto na alimentação da fêmea. Após a eclosão, os filhotes permanecem no ninho por alguns dias, sendo alimentados pelos pais com insetos e pequenos animais, ricos em proteína, essenciais para o crescimento rápido. Esse cuidado parental compartilhado aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes em ambientes de floresta densa, onde a competição e a predação são constantes. Com visual único e hábitos interessantes, o bocarra rubro-negro é um excelente exemplo da diversidade das aves tropicais e da riqueza natural das florestas asiáticas, reforçando a importância da conservação desses ambientes. Você sabia que a pomba asa branca é uma das pombas mais comuns e adaptáveis do Brasil? Presente tanto em áreas naturais quanto em ambientes urbanos, essa ave se destaca pelo voo elegante, pelo canto grave e pela capacidade de conviver com a presença humana. A pomba asa branca é uma ave de porte médio a grande, podendo atingir cerca de 34 centímetros de comprimento. Sua plumagem é predominantemente acinzentada, com tons amarronzados, e o grande destaque são as manchas brancas visíveis nas asas durante o voo, característica que dá origem ao seu nome popular. Os olhos claros e o bico escuro completam seu visual discreto e elegante. Essa espécie habita áreas abertas, cerrados, campos, bordas de florestas, áreas rurais e cidades, sendo muito comum em parques e praças. Possui ampla distribuição pela América do Sul, especialmente no Brasil. Sua alimentação é baseada em sementes, grãos, frutos e restos de cultivos agrícolas, o que contribui para sua grande adaptação a diferentes ambientes. Durante a reprodução, a pomba asa branca constrói um ninho simples de gravetos, geralmente em árvores ou estruturas altas. A fêmea coloca normalmente um ovo, e o casal divide os cuidados com o filhote. Seu canto é grave e repetitivo, facilmente reconhecido ao amanhecer. Resistente, tranquila e cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, a pomba asa branca é um excelente exemplo de ave que soube se adaptar às mudanças do ambiente, mantendo seu papel importante na dispersão de sementes e no equilíbrio dos ecossistemas. O zaragateiro da China é uma ave passeriforme conhecida principalmente por seu canto melodioso e variado, considerado um dos mais belos entre as aves asiáticas. Nativo do leste e sudeste da Ásia, especialmente da China, Taiwan e regiões próximas, ele habita florestas densas, matas secundárias, bambuzais e áreas arbustivas, onde costuma viver em meio à vegetação fechada. De porte médio, o zaragateiro da China apresenta plumagem discreta, em tons de marrom, bege e cinza, com detalhes mais claros na garganta e no ventre. Apesar das cores pouco chamativas, sua aparência é elegante e harmoniosa, combinando bem com o ambiente florestal em que vive. É uma ave ativa, que se desloca com agilidade entre galhos baixos e o solo, raramente permanecendo exposta por muito tempo. O grande destaque da espécie é a vocalização. Seu canto é forte, complexo e muito musical, composto por assobios, trinados e imitações de outros sons da natureza. Por essa característica, o zaragateiro da China tornou-se bastante conhecido e apreciado, sendo historicamente criado em cativeiro em algumas regiões, embora na natureza seja um cantor essencial do ecossistema florestal. Na alimentação, é considerado onívoro, consumindo insetos, larvas, pequenos invertebrados, frutos e sementes. Esse hábito alimentar variado contribui para o controle de populações de insetos e para a dispersão de sementes, desempenhando um papel importante no equilíbrio ambiental. Durante o período reprodutivo, constrói ninhos bem escondidos entre arbustos ou em árvores baixas. A fêmea geralmente põe poucos ovos, e ambos os pais participam dos cuidados com os filhotes, protegendo-os e garantindo alimento até que estejam prontos para deixar o ninho.
Assim, o zaragateiro da China se destaca não apenas por seu canto encantador, mas também por sua importância ecológica e comportamento discreto, sendo uma das aves mais emblemáticas das florestas asiáticas. Você sabia que o papa-capim dos meus sonhos é uma das aves mais elegantes e cantoras dos campos brasileiros? Conhecido também como coleiro do brejo em algumas regiões, ele chama a atenção pelo contraste da plumagem e pelo canto marcante. O papa-capim dos meus sonhos é uma ave de pequeno porte, medindo cerca de 11 a 12 centímetros. O macho adulto apresenta plumagem bem definida, com a cabeça e a garganta negras, e o restante do corpo em tons claros, o que lhe dá um visual muito característico. A fêmea tem coloração parda ou acinzentada, mais discreta e camuflada. Essa espécie habita áreas abertas, como campos, pastagens, brejos, bordas de rios e regiões agrícolas. Está amplamente distribuída pelo Brasil, além de ocorrer em outros países da América do Sul. Sua alimentação é baseada principalmente em sementes de gramíneas, usando o bico curto e forte para quebrá-las com facilidade. Durante o período reprodutivo, o macho se destaca pelo canto intenso, usado para defender território e atrair a fêmea. O ninho é pequeno, construído em arbustos baixos, onde a fêmea deposita geralmente 2 ovos. Apesar de ainda ser encontrado em várias regiões, o papa-capim dos meus sonhos sofre com a captura ilegal, o que pode afetar suas populações. Pequeno no tamanho, mas grande em beleza e importância, o papa-capim dos meus sonhos é um verdadeiro símbolo das paisagens abertas do Brasil e reforça a necessidade de preservar nossas aves silvestres. O barbudo rajado é uma ave discreta e fascinante das florestas tropicais do Brasil, conhecida por seu comportamento tranquilo e pela plumagem que se camufla perfeitamente no ambiente. Pertencente à família Buconidae, a mesma dos arirambas e joões bobinhos, essa espécie costuma passar longos períodos imóvel, empoleirada à meia altura da mata. Sua plumagem é predominantemente marrom, com finas estrias claras no peito e no ventre, característica que dá origem ao nome rajado. O bico é curto, largo e levemente achatado, típico dos barbudos, com pequenas cerdas ao redor da base, que auxiliam na captura de insetos. A cabeça é relativamente grande em proporção ao corpo, reforçando seu aspecto robusto. O barbudo rajado habita florestas úmidas, bordas de mata e áreas de vegetação secundária, sendo mais frequentemente registrado no subbosque. Alimenta-se principalmente de insetos como besouros, formigas e gafanhotos, capturados em voos curtos a partir do poleiro. Eventualmente também pode consumir pequenos frutos. Apesar de não ser considerada uma espécie ameaçada, o barbudo rajado depende da preservação das florestas para manter suas populações estáveis. Sua presença é um indicativo de ambientes relativamente bem conservados, tornando essa ave uma peça importante da biodiversidade das matas brasileiras. Você sabia que o macuco é uma das aves mais discretas e emblemáticas das florestas brasileiras? Conhecido por seu canto grave e melancólico, que ecoa pela mata ao amanhecer e ao entardecer, ele é um verdadeiro símbolo da vida escondida no chão da floresta. Hoje vamos conhecer melhor essa ave impressionante, sua aparência, seu comportamento e a importância que ela tem para o equilíbrio da natureza. O macuco habita principalmente florestas densas da Mata Atlântica, mas também ocorre em outras áreas de mata bem preservada do sudeste e sul do Brasil, além de regiões do Paraguai e da Argentina. Vive quase sempre no chão da floresta, caminhando lentamente entre folhas secas e raízes, o que o torna difícil de ser avistado. Sua plumagem é predominantemente marrom acinzentada, com padrões que proporcionam excelente camuflagem. O corpo é robusto, as pernas são fortes e o voo é curto e rápido, usado apenas para escapar de ameaças. A alimentação do macuco é variada, incluindo frutos caídos, sementes, insetos e pequenos invertebrados. Ao se alimentar de frutos, contribui para a dispersão de sementes, ajudando na regeneração da floresta. O canto do macuco é uma de suas características mais marcantes, profundo, longo e ecoante, geralmente ouvido ao amanhecer ou no fim da tarde. Esse canto é usado para marcar território e se comunicar com outros indivíduos. O comportamento é geralmente solitário, como o próprio nome científico indica. O ninho é feito no chão, em locais bem escondidos, e o macho é responsável pela incubação dos ovos e pelo cuidado com os filhotes. Apesar de sua importância ecológica, o macuco sofre com a perda de habitat e a caça, o que torna sua conservação essencial para a manutenção das florestas onde vive. Silencioso e misterioso, ele é um verdadeiro símbolo da vida escondida na mata.
Você sabia que a ema é a maior ave das Américas e uma das mais impressionantes do continente? Com seu porte imponente e comportamento curioso, ela se destaca nas paisagens abertas do Brasil e de outros países da América do Sul. Hoje vamos conhecer melhor essa ave fascinante, sua aparência, seu comportamento e o papel que ela desempenha na natureza. A ema vive principalmente em campos naturais, cerrados, pampas e áreas abertas, sendo comum em várias regiões do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Embora não voe, é uma excelente corredora, podendo atingir altas velocidades para escapar de predadores. Seu corpo é grande, coberto por penas acinzentadas a marrons, com pernas longas e fortes adaptadas à corrida. A cabeça é pequena em relação ao corpo, e as asas, apesar de não servirem para voo, ajudam no equilíbrio durante as corridas rápidas. A alimentação da ema é onívora, incluindo sementes, frutos, folhas, insetos e pequenos vertebrados. Por consumir uma grande variedade de alimentos e se deslocar por extensas áreas, ela contribui para a dispersão de sementes e para o controle de insetos. Um aspecto curioso da ema é seu comportamento reprodutivo. O macho constrói o ninho, incuba os ovos e cuida dos filhotes, que podem vir de várias fêmeas. Ele se torna extremamente protetor durante esse período. Apesar de ainda ser relativamente comum em algumas regiões, a ema sofre com a perda de habitat, atropelamentos e caça, o que torna sua conservação importante para a manutenção dos ecossistemas abertos da América do Sul. Você sabia que existe um pelicano tão grande e imponente que está entre as maiores aves voadoras do planeta? Hoje vamos conhecer o pelicano crespo, uma espécie rara que chama a atenção pelo tamanho, pela elegância e pela plumagem única. Essa espécie ocorre em lagos, rios, deltas e áreas costeiras da Europa Oriental, Ásia Central e partes do Oriente Médio. Prefere ambientes aquáticos tranquilos, com águas rasas e abundância de peixes, onde pode se alimentar com eficiência. O pelicano crespo se destaca pela plumagem clara e encaracolada na cabeça e no pescoço, característica que dá origem ao seu nome. Possui um corpo robusto, asas largas e um bico longo com bolsa gular, usado para capturar peixes durante a pesca. Durante a alimentação, pode caçar sozinho ou em grupo, cercando os cardumes. Sua dieta é composta principalmente por peixes, que são engolidos após a água ser drenada da bolsa do bico. Apesar do tamanho, é uma ave habilidosa em voo, capaz de planar por longas distâncias aproveitando as correntes de ar. A reprodução ocorre em colônias, geralmente em ilhas ou áreas isoladas, o que ajuda a proteger os ninhos. O casal constrói o ninho com galhos e vegetação e ambos os pais participam da incubação dos ovos e do cuidado com os filhotes. Atualmente, o pelicano crespo é considerado uma espécie ameaçada, principalmente devido à perda de habitat, perturbações humanas e poluição da água. Sua conservação é essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos onde vive. Imponente, elegante e raro, o pelicano crespo é um verdadeiro símbolo da grandiosidade das aves aquáticas. Você sabia que o mutum-cavalo é uma das aves mais imponentes e misteriosas das florestas amazônicas? Com seu porte robusto e comportamento reservado, ele é um verdadeiro símbolo da vida selvagem que vive longe dos olhares humanos. Hoje vamos conhecer melhor essa ave impressionante, sua aparência, seu comportamento e a importância que ela tem para a floresta. O mutum-cavalo ocorre principalmente na Amazônia, habitando florestas tropicais densas, matas de terra firme e áreas próximas a rios, sempre em ambientes bem preservados. Apesar do tamanho, é uma ave discreta e cautelosa, passando grande parte do tempo caminhando pelo chão da floresta. Sua plumagem é predominantemente preta, com reflexos azulados, e o grande destaque é a protuberância arredondada na base do bico, característica marcante da espécie. O corpo é forte, as pernas são robustas e o voo é curto e pesado, usado apenas em situações de fuga. A alimentação do mutum-cavalo é baseada principalmente em frutos caídos, sementes, folhas e pequenos invertebrados, desempenhando um papel fundamental como dispersor de sementes. Ao se deslocar pela floresta em busca de alimento, ele contribui diretamente para a regeneração da vegetação. O comportamento é geralmente solitário ou em pares, e o canto é grave e profundo, ouvido principalmente ao amanhecer. Os ninhos são construídos em locais protegidos, onde a fêmea põe poucos ovos e cuida dos filhotes. Apesar de sua importância ecológica, o mutum-cavalo enfrenta ameaças como a caça e a perda de habitat, o que torna sua conservação essencial para a preservação das florestas amazônicas. Forte, silencioso e essencial,
Ele representa a grandiosidade da vida escondida na mata.